Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e acho que é um bom dia para falar de Abu Dhabi 2021, né? Porque a gente está falando exatamente um ano depois do primeiro título de Max Verstappen, naquela corrida incrível, espetacular e, é claro, muito controversa. Um fim de semana que foi todo sensacional, todos os ingredientes também de como a gente estava vindo para essa corrida, depois daquele controverso Grande Prêmio da Arábia Saudita, onde aconteceu todos aquela polêmica com o Verstappen e o Lewis Hamilton, mas foi um campeonato extraordinário, muito pelo equilíbrio entre os dois pilotos que eram postulantes ao título. E se a gente pensar em ordem de forças na categoria, não foi um ano tão equilibrado assim. Red Bull e Mercedes disparadas à frente. Às vezes a Ferrari ameaçava quando a pista deixava. Por exemplo, em Silverstone eles andaram muito bem, que privilegiavam um bom chassi. Em Mônaco foram muito fortes, né? Eu acho até que se tivesse o Grande Prêmio de Singapura, eu ousava dizer que a Ferrari iria conseguir um pódio, né? Porque o Leclerc é muito rápido de classificação, né? E assim, a pista de Singapura é a cara daquele carro da Ferrari de 2021, mas infelizmente o Grande Prêmio de Singapura não pôde acontecer. Mas o fato é que a gente teve um campeonato que foi incrível, né? Foi mágico ver aquele campeonato de 2021 e ambos os pilotos, Verstappen e Hamilton, chegaram empatados, né? Assim, estavam terminando quando começaram, literalmente empatados. Foi incrível, né? Ver assim que os dois pilotos, depois de tantos duelos, né, de tantas disputas, chegariam na última corrida estritamente empatados. Parecia coisa de cinema, né? E assim, é um ano que chama atenção, porque já teve grandes temporadas na Fórmula 1, grandes duelos, grandes rivalidades, né? Schumacher e Hakkinen, e a gente teve anos que eram muito apertados. Em 2007, o campeão teve 110 pontos e o vice o terceiro 109, né? O Hamilton e o Alonso 109 e o Kimi Raikkonen 110. Se a gente para e pensa, foram alguns duelos entre eles no ano, né, tudo isso, mas não era tão rotineiro quanto era Hamilton e Verstappen. A gente teve em 2008 Hamilton e Massa, tiveram vários duelos, várias disputas, mas não foi tantas disputas pau a pau. A gente pode até debater qual final de título foi mais emocionante. Para nós, né, acho que 2008 machuca porque era um brasileiro ganhando um título depois de tanto tempo, desde o título do Senna em 91. Mas assim, a gente tem também títulos que foram espetaculares, mas nunca com tanta assim, rivalidade, com tanta controvérsia. Ambos bateram algumas vezes na temporada, né? Eu acho que isso deixou mais especial o fato de já tiverem assim, se envolvido em acidentes, como aconteceu, por exemplo, em Silverstone, quando há aquele toque entre o Verstappen e o Hamilton e o Verstappen leva pior, em Monza, quando os dois saem da corrida, né? Foi realmente um ano que foi fantástico por todos os ingredientes que aconteceram. E assim, chegava a última corrida e a gente tinha um fim de semana que tudo era importante, até os treinos livres. O pessoal acordava cedo para ver o treino livre 1, o treino livre 2, para ver como estava o desempenho de cada carro. E aí a gente via lá no ritmo de corrida, o Pérez e o Verstappen estavam mais altos que a Mercedes. Eu vi os fãs da Mercedes, que tá difícil, não vai dar para bater de frente. Aí o cenário se invertia, na hora da classificação era a Mercedes que estava dando as cartas, inclusive com os pneus médios no Q2, que foi aí o primeiro momento, a primeira carta que já diria que a corrida seria bem interessante, né? Que a Mercedes conseguia se classificar de médio e a gente viu lá o Pérez indo para o macio. A gente nem tinha ideia, porque o Verstappen estava seguro, né? O Pérez com pneu médio, ele não estava ainda garantido, e tinha um tempo que era de 23,5, mas não era garantido que ele iria para o Q3, né? E assim, era menos risco você colocar ele com pneu macio. E aí ele foi lá, fez a volta de 23,0, que era o primeiro tempo naquele momento, mas a gente percebeu, pô, uma Red Bull com pneu macio, isso pode ser interessante, você classifica em terceiro, né? Ele pode estar ali na briga, pode incomodar no início da corrida, né? O pneu macio é mais rápido nas primeiras voltas, pelo menos era a ideia inicial. Aí a gente viu o Verstappen fazendo a melhor volta de pneu macio, aí fala assim, as Red Bulls de pneu macio? Como assim, né? A gente ficava meio, poxa, a Red Bull vai realmente arriscar um pneu macio na corrida? E foi exatamente o que eles fizeram, né? Aí depois no Q3 eles arriscaram tudo com o Max, né? Queriam a pole de qualquer jeito e deixaram o carro mais pronto para uma volta. Lembrando, quando você tem um carro ideal para uma volta, você tem que entender, o carro vai fazer mais curvas mais rápido, mesmo estando um pouquinho mais a risco, porque ele está mais leve, ele é mais ágil, né? Agora, quando esse carro fica cheio de combustível, a tendência é que ele fique mais instável do que um carro preparado pelo intermédio da corrida e da classificação, que era mais ou menos o carro do Sérgio Pérez, né? E assim, fato é que eles usaram o Pérez para dar vácuo, o Pérez só teria uma volta rápida, e foi ali a classificação, e o Verstappen fez aquela volta de 22,0, abaixando mais de quase um segundo da volta que havia sido feita no Q2. Foi um negócio que impressionou, a volta do Verstappen foi impressionante, o Hamilton deu de tudo na volta dele, mas ainda ficou quase 4 décimos atrás, então assim, ficou ali aquele negócio.
Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo. E os escudeiros, né, assim podemos dizer, Sérgio Pérez na quarta posição, né, só pôde dar uma volta e a volta dele não foi melhor que a do Norris, se não me engano terminou a volta dele na terceira posição. E o Valtteri Bottas, esse só foi incompetência mesmo, né, fez o sexto tempo, né, e ele acabou deixando o Hamilton meio desprotegido. Porque assim, o Norris acho que ele ia largar de médio, não sei se ele ia largar de macio, e o Pérez de macio, então a tendência é que o Pérez tivesse uma largada melhor. Então havia aquele medo, né? Era uma Red Bull, né? Duas Red Bulls contra uma Mercedes. Só que na largada, quem largou melhor, surpreendentemente, foi o Hamilton. Porque vamos lembrar, né? Esses pneus macios, médios, por que esses pneus têm desempenhos diferentes? A construção da borracha tem a janela de operação, e assim, os pneus macios eles tendem a ter uma janela de operação a temperatura mais baixa, então você precisa aquecer eles menos para que eles cheguem à temperatura ideal. Já os pneus mais duros eles tendem a ter essa janela de operação em uma temperatura mais alta. Então numa largada, o pneu macio tende a estar mais aderente do que o pneu médio, mas isso não importou para o Hamilton. O Hamilton conseguiu aquecer os pneus dele, né? E assim, aí foi lá, passou o Verstappen na largada, e aí houve a perseguição do Verstappen, fez o grampo. E aí a primeira controvérsia grande da corrida, né? Porque o Verstappen vai lá, faz a ultrapassagem no final da reta, uma ultrapassagem arriscada, não deixou muito espaço para o Hamilton. Ele consegue fazer a ultrapassagem dentro da regra, né? Que ele mantém o carro dentro da pista, e o Hamilton passa reto e mantém a primeira posição, né? E aí ele gerou a primeira controvérsia, ele não deveria devolver, porque isso foi até levado a debate, que aconteceu algo similar com o Sainz e o Hamilton esse ano. O Sainz até lembrou no rádio, né? E assim, o Hamilton devolveu a posição para o Carlos Sainz. Então, virou aquela primeira polêmica, mas a FIA resolveu não intervir. Foi a primeira decisão polêmica de Michael Masi, muito menos, foi até meio esquecida depois que isso aconteceu no final da corrida. E aí, com o pneu médio, né, e o Verstappen tendo já a degradação rápida dos pneus macios, Hamilton começava a levar vantagem. A gente viu que o Verstappen estava atacando tanto assim para tentar alcançar o Hamilton, que com o passar das voltas, chegou na 10ª volta, a vantagem do Hamilton era 4 décimos por volta, a vantagem foi de 3 para 4 segundos, e o Sérgio Pérez, que ganhou a posição do Norris, já estava em terceiro lugar, ele já começou a tirar tempo do Max Verstappen. A vantagem chegou a ser de 5 segundos, caiu para 1.4 durante o momento em que o Verstappen iria para o box, né, para trocar os pneus para os duros. Ele antecipou tanta parada que ele voltou no meio do trânsito, ele não teve tempo de voltar à frente dos 3 primeiros colocados. Ele estava até andando mais rápido que o 4º colocado, mas aquele negócio, quanto mais tempo ele perdia para o Hamilton, pior. Mas como ele voltou para o trânsito e o carro dele nitidamente era um carro mais de classificação, ele estava tendo mais dificuldade para ultrapassar os carros e ele perdeu mais tempo no trânsito e a vantagem foi para 8 segundos, né? E a questão é, acho que a Mercedes cometeu o primeiro erro deles na corrida, parando o Hamilton mais cedo, né? E aí, no final das contas, eles perderam a vantagem de estar com os pneus médios e deixaram os dois em condições iguais. Mas, com a vantagem de 8 segundos, isso não parecia um erro, até que Hamilton encontrou Sérgio Pérez na frente dele, né? O Pérez foi mantido na pista justamente para atrapalhar o Hamilton, estavam sacrificando a corrida dele para ajudar o Max Verstappen. E o Pérez fez uma das manobras de defesas mais inteligentes e brilhantes da Fórmula 1 nos últimos anos, né? Agiu como um baita de um escudeiro e ajudou ali o Max Verstappen a conquistar o título. Muita gente pensa que isso não adiantou de nada, mas adiantou, porque a vantagem era de 8 segundos, caiu para 1, Hamilton perdeu 7 segundos nisso. Quando o Verstappen para durante o Virtual Safety Car, a vantagem que o Hamilton tinha para ele era de 15 segundos. Soma-se os 7 segundos que tinha-se anteriormente. A tendência, né, era que a vantagem estivesse em 22 e que o Hamilton pudesse parar e voltar na frente dele. Então, permitiria que o Hamilton pudesse burlar essa estratégia do Verstappen de estar com pneus mais novos, né? E assim, ao Virtual Safety Car, se não me engano, pelo abandono do Raikkonen, o Verstappen para, visto que ele voltou um segundo atrás depois daquela manobra de defesa do Pérez. E assim, o fato é que ele voltou um segundo, só que a vantagem aumentava, né? Ele não conseguia andar no mesmo ritmo do Hamilton, o Hamilton estava melhor, aí ele para, né? Coloca os pneus duros novos, né? Porque os médios possivelmente não aguentariam até o final. E ele continua andando mais rápido, mas não tanto para tirar vantagem até o final da prova, né? Então estava nítido, o Hamilton caminhava para o octacampeonato mundial. Só que Nicolas Latifi bateu na volta 52 e 53, eram 58 voltas na corrida, e é obrigado à entrada do safety car, né? É tudo que o Michael Masi queria também. O Michael Masi adorava a bandeira vermelha e ele não colocou bandeira vermelha no final da prova, né? O que é uma coisa curiosa, já que ele gostava de fazer isso, né? E achou que podia ter bandeira verde, né? E assim, demorou, né? Tiraram o carro do Latifi, tinham 3 voltas ali e ele decidiu não dar aos retardatários, né? Já tinham pilotos voltas atrás,
a oportunidade de passar os líderes, deixar os dois juntos e aí ter o reinício da corrida com os dois ali. Eles protelaram isso até a última volta, que foi o grande polêmica, e não foram todos os carros permitidos a ultrapassarem o Hamilton, né, porque só os carros que estavam entre ele e o Verstappen, que deixou ainda mais controverso. Mas a gente teria ali uma última volta. A Mercedes erra também ao não colocar pneus novos para o Lewis Hamilton, deixou ele contra o Max Verstappen com pneus macios novos. E aquela história, né, se o Hamilton parasse, ele ia colocar pneus macios novos e ele estaria contra um Verstappen, se ele arriscasse não parar, com pneus duros velhos. Então a chance dele ultrapassar era grande, do jeito que o Verstappen conseguiu. E a questão era, o Verstappen, se ele parasse também, teria uma condição igual de pneus, os dois de macio, e a chance de ultrapassagem com sem DRS, porque não teria DRS, era muito pequena. Agora, na condição que foi colocada ali, facilitou o trabalho do Max Verstappen, não à toa. Ele passa ele no primeiro setor, né? Porque ele consegue seguir o Hamilton, né, mesmo na turbulência, porque o pneu está muito melhor, faz a ultrapassagem, dá aquele zigue-zague, gerou uma controvérsia, mas eu sinceramente acho ali, todo mundo estava fazendo isso na temporada, né? E a FIA nunca pune de verdade quem faz o zigue-zague, né? E aí chegou lá, né? Aí o Verstappen se defende na primeira reta, se defende na segunda, o Hamilton chega a colocar de lado. A gente vê, né, que a chance de ultrapassagem do Hamilton era se ele colocasse um carro à frente, mas era quase impossível na situação que estava, e só no contorno do carrossel com o pneu que o Verstappen gira abriu 7 décimos, então era uma discrepância gigante de pneus. Não à toa, no último setor o Max Verstappen coloca quase, acho que mais de 2 segundos em cima do Lewis Hamilton, então não havia como o Lewis Hamilton se defender naquela circunstância, ainda mais um piloto agressivo e talentoso como o Verstappen, que cruzou a linha de chegada, só precisou liderar uma volta para vencer o Grande Prêmio de Abu Dhabi e se sagrar campeão mundial pela primeira vez, né? Eu acho que assim, tem obviamente toda a controvérsia, né? Era a segunda chance na história da Fórmula 1 de a gente ter visto um octacampeonato. A primeira foi com o Schumacher em 2006, né? Ele chegou na última corrida com chances de título matemáticas, né? Porque ele na penúltima corrida liderava o campeonato, o motor quebrou no Japão quando ele liderava, o Alonso ganhou, a vantagem era de uma vitória, né? O Schumacher precisava ganhar e o Alonso não pontuar, né? Era basicamente possível, não? O Alonso chega em segundo, o Schumacher chega em quarto, mas vamos lembrar que o Schumacher teve um pneu furado e ele recuperou de último para quarto, né? O resultado normal era uma vitória do Michael Schumacher lá no Brasil, porque a Ferrari estava muito acima, mas dependia de algo acontecer com a Renault que não aconteceu, né? Então assim, era a chance real de um octacampeonato, não aconteceu, mas há muito mérito do Verstappen, que fez uma temporada como um todo fantástica, né? Óbvio que tem toda a controvérsia, todas as batidas, mas é aquela história, né? Eu acho que é difícil tirar o mérito do holandês, e ele é o cara que a gente esperava que fizesse uma frente ao Hamilton, algo que o Bottas não fez, algo que o Rosberg conseguiu fazer, mas ele ali num carro diferente, um carro do mesmo nível, se mostrou o único piloto capaz de enfrentar o Lewis Hamilton, e ele fez assim, não deixou se intimidar, não sentiu a pressão naqueles momentos difíceis. Então assim, impressionante o que o Max Verstappen foi capaz de fazer em 2021. Foi uma temporada fantástica, dois gênios do esporte, dois pilotos talentosíssimos que nos deixaram aí dos anos mais incríveis da história da Fórmula 1. Foi controverso, foi polêmico, mas no final das contas não dá para dizer que não foi bonito, até porque a gente estava esperando uma disputa como essa há muito tempo. E é uma história que vai ser contada por muitos anos na Fórmula 1, mas vai ser lembrada sempre como o primeiro título de Max Verstappen na categoria. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.